Olá pessoas, aqui é a Mari e hoje eu vou dar continuidade a mais um capítulo do livro que vocês já sabem, de Gerda Lerner, A Criação da Consciência Feminista. E aí, o que eu vou ler hoje é o capítulo 8. É assim, ó, legitimação por meio da criatividade, ó. Escuta, a partir da página 211. Durante muitos séculos, as mulheres instituíram seu direito de expressão, seu direito à criatividade. Apesar de todas as restrições que frustraram e negaram seus talentos, mulheres escritoras adaptaram-se às restrições de gênero, contornaram-nas ou as atacaram abertamente. A maioria delas considerou um tanto impossível ignorá-las. No entanto, havia mulheres cuja autolegitimação era baseada exclusivamente na confiança que tinham na própria criatividade e que se empoderaram como escritoras e pensadoras. Essas mulheres reconheceram que tinham talento, o que lhes permitiu escrever e com seus escritos influenciaram outras. A aceitação desse talento como um dom da natureza, quase misteriosa, permitia que tais mulheres considerassem restrições patriarcais, papéis definidos de gênero e a constante enxurrada de desestímulo que toda mulher intelectualmente ativa enfrentava. A autoconfiança e a serenidade que vem com sua formação possibilitou a essas mulheres criarem o próprio lugar no mundo e defenderem seu talento, muitas vezes em isolamento, na solidão e sob o escárnio de seus contemporâneos. E não foram poucas que, em seu trabalho criativo, também avançaram em direção à consciência feminista e sua expressão pública. São essas mulheres que nos interessam neste capítulo. A crítica literária moderna se preocupa muito com o debate sobre a possibilidade de existência de uma literatura feminina à parte e, em caso positivo, se ela será um caráter feminista ou antifeminista. Existe alguma diferença entre um poeta e uma poetisa que possa ser discernida pela leitura da poesia? A pergunta não pode ser respondida porque mulheres diferentes fizeram escolhas também muito diferentes. Poetisas que desejavam descrever sua experiência feminina eram bem explícitas em sua autoidentificação. Elas não podiam nem queriam escrever sobre a experiência masculina, tampouco afirmavam estar falando de alguma experiência feminina universal. Apenas falavam da própria vida. Outras, disfarçando a vida de mulher e não querendo ser julgadas por um padrão inferior aos dos homens, adotaram pseudônimos ou outras identidades masculinas e escreveram sobre assuntos presumivelmente sem gênero. Pode-se argumentar que o fato de elas terem feito isso prova de forma mais segura do que qualquer outra coisa a existência de uma voz feminina e sua depreciação no mundo cultural do patriarcado. Se a voz feminina não fosse diferente da masculina, ou se fosse tão reconhecida e honrada quanto a masculina, não haveria necessidade de abandoná-la, negá-la ou disfarçá-la. A mente de um homem ou de uma mulher está localizada em um corpo sexuado e isso, suponho, teria que fazer alguma diferença em sua expressão. A diferença pode ser leve ou irrelevante, não mais importante, digamos, do que a diferença entre um poeta. A diferença pode ser leve ou irrelevante, não mais importante, digamos, do que a diferença entre um poeta que vive em um corpo frágil e outro que tem uma saúde vigorosa, não fosse o fato de que, em uma sociedade patriarcal, o sexo é um indício significativo de diferenças de poder, direitos e liberdade. Mais importante ainda, e para os propósitos desse livro, essencial para nossa discussão é o fato de que os homens e as mulheres poetas vivem em uma sociedade separada por gênero, isto é, na qual as definições sociais de comportamento e expectativas apropriadas aos sexos estão implícitas em cada instituição da sociedade em seu pensamento, sua linguagem, seu produto cultural. Se alguém pesquisar o produto literário da civilização ocidental, livros, poemas, peças de teatro, biografias e autobiografias, filosofia, religião, história, torna-se claro que as condições sobre as quais o talento de homens e mulheres encontra expressão e vem sendo, em essência, diferentes para os sexos. E, por fim,
O homem ou a mulher de talento vivem uma relação diferente com a história e o processo histórico, e isso, inevitavelmente, deve afetar a forma e o modo de pensar dele ou dela. Sob essa perspectiva, a voz e a cultura feminina podem ser vistas não como atributos do sexo, mas como produtos da história dividida por gêneros. Apenas alguns exemplos precisam ser dados do gênero de escrita das mulheres sobre a própria experiência. Elas escreveram a respeito da própria vida, aflições, decepções amorosas, o pesar pela morte dos filhos, o prazer da vida, da amizade, do temor e do amor a Deus. Essa é a forma mais antiga e persistente pela qual as mulheres expressavam suas vozes. Comecemos com um poema anônimo, que pode servir de arquétipo para muitas baladas e canções folclóricas anônimas, todas falando sobre a condição das mulheres rejeitadas no amor ou traídas pelos homens que amavam. O poema, O Lamento da Esposa, está no livro de Exeter, uma antologia de poemas anglo-saxões, presenteados à Catedral de Exeter por Leofric, bispo de Exeter, no século XI. A primeira estrofe diz: Eu canto para mim mesma, uma mulher infeliz. De minha própria tristeza, tudo o que senti. Desde que cresci, permito-me dizer, seja novo ou velho, nunca mais do que agora, eu carreguei a cruz de minhas preocupações sempre. Ela descreve sua condição, a ausência do marido e o conflito com a família dele. Eles me levaram para viver na floresta, sob um carvalho, naquela velha pilha de pedras. Esta casa arruinada, estou cheia de saudade. Os vales são sombrios, as colinas são altas, os quintais amargos com silvas crescidas. Os assentos estão pesarosos. Estou com o coração doente. Ele está tão longe de mim. O tema do amor não correspondido ou traído é recorrente ao longo dos séculos da poesia e da música feita por mulheres. Entre as troubatrices, mulheres trovadoras do Languedoc, isso às vezes dava origem à expressão excepcionalmente francas sobre o jogo do poder sexual. A condessa Didia, nascida por volta de 1140, de quem pouco se sabe, exceto que era casada e apaixonada por outro homem, expressou-se com extraordinária sinceridade. Escuta. Ultimamente, tenho estado em grande angústia sobre um cavalheiro que um dia foi meu. E eu quero que se saiba por toda a eternidade como eu amava em demasia. Agora eu vejo que fui traída, porque eu não quis dormir com ele. Noite e dia, minha mente não descansa, pensando no erro que cometi. Amigo belo, charmoso e gentil, quando terei você em meu poder? Se eu ao menos pudesse deitar ao seu lado por uma hora e abraçá-lo amorosamente, saiba disso, que eu daria quase qualquer coisa para ter você no lugar do meu marido. Mas apenas sob a condição de você jurar fazer minhas vontades. Ai, que massa! A frase final usada no original, fazer tudo o que eu desejar, entre parênteses, é ainda mais forte do que a frase utilizada na tradução. Essa dama angustiada e traída não perdeu o senso de si mesma nem do próprio poder. Mulheres dos séculos posteriores não foram tão independentes de verdade como as nobres do século XII. Nem tão seguras de si. O amor não correspondido era descrito por elas como uma experiência devastadora e perturbadora. Sendo assim, a poetisa Louise Labe de Lyon, que viveu de 1525 a 1566, uma mulher das classes artesãs, que era casada com um cordoeiro e mantinha um salão cultural, escreveu com muita sinceridade em uma série de poemas notáveis sobre seu amor adúltero por um homem que a abandonou. Escuta. Eu vivo, eu morro. Eu me queimo e me afogo. Sou extremamente quente em um frio agonizante. Minha vida é suave.
e de difícil controle. Quando estou feliz, sinto dor e franzo a testa. De repente estou rindo enquanto choro e em meu prazer eu suporto profundo pesar. Minha alegria permanece e escapa como um ladrão. De repente estou florescendo e depois seco. Então o amor instável me conduz em vão, e quando eu penso que minha tristeza não tem fim, irracionalmente descubro que não tenho dor. Mas quando parece que a alegria está no meu reino, e uma hora de êxtase é minha para gastar, ele vem e eu, em uma antiga dor, me humilho. Em outro de seus poemas, Labé expressou não apenas sua angústia, mas também raiva pela traição do amante. De que adianta para mim, se há muito tempo você elogiou com eloquência meus cabelos dourados, comparou meus olhos e beleza com o brilho de 2 sóis, onde você diz, o amor armou o arco, disparando os dados que te perfuraram com sofrimento? Onde estão suas lágrimas que se desfizeram no chão? Sua morte, pela qual o seu amor constante é unido em juramentos e honra agora inacreditáveis. Seu objetivo brutal era tornar a mim uma escrava sob o árdio de ter sido servida por você. Perdoe-me, amigo, e pela primeira vez ouça-me. Estou indignada, com raiva, e me enfureço. Ainda assim, tenho certeza, aonde quer que você tenha ido, seu martírio é duro como minha alvorada negra. Outro tema relacionado a uma experiência feminina comum, o pesar da viúva, é belamente expresso em um dos poemas de Cristina de Pisano. Escuta. Sou uma viúva vestida de preto sozinha. Meu rosto é triste e estou vestida com simplicidade. Obscura é a minha vida diária, estou angustiada, pois o luto amargo me seca até os ossos. É claro que me sinto abatida, morta como uma pedra, em lágrima silenciada, deprimida em todos os sentidos. Sou uma viúva, vestida de preto, sozinha. Pois perdi aquele que me faz ter a memória da dor pela qual estou obcecada. Longe estão os dias de alegria que um dia eu tive. Com ervas venenosas, meu duro terreno é semeado. Sou uma viúva vestida de preto, sozinha. Poesia como essa chega até nós através dos séculos, falando clara e convincentemente da vida emocional das mulheres, sua resistência, sua tolerância e coragem. De maneira um pouco diferente, existem obras que falam das experiências rotineiras das mulheres em um tom que, segundo parece, aceita as definições de gênero dos homens e ainda assim as desafia ou as subverte com sutileza. Anne Bradstreet, que viveu entre 1612 e 1672, inglesa que chegou com a família a Massachusetts em 1630 e combinou uma vida tradicional doméstica e puritana com a vida interior de uma poeta, a primeira poeta norte-americana, na verdade, oferece um bom exemplo de adaptação às restrições de gênero. Ela escreveu: trovar sobre guerras, capitães e reis. Das cidades fundadas, as riquezas começaram. Para minha pena cruel, são coisas muito superiores e, como todos eles, ou cada um, seus dias passaram. Deixe que poetas e historiadores expliquem. Meu verso obscuro não diminuirá seu valor. Eu sou desagradável para cada má língua, que diz que uma agulha fica melhor na minha mão. A pena de um poeta, todo o desprezo, eu devo, então, corrigir. Não obstante, apesar de que lançam sobre a capacidade feminina, se o que eu fizer ficar bom, não avançará. Eles vão dizer que é roubado ou talvez que foi por acaso. Que os gregos sejam gregos, as mulheres o que elas são. Os homens têm precedência e ainda assim se destacam. E é apenas inútil travar essa guerra injusta. Os homens podem fazer melhor e as mulheres sabem bem disso. A primazia é em cada uma sua, mas concede algum reconhecimento a nós. E a gente sabe que isso perdura até hoje, né? Persiste até hoje. Ainda existem
essas mulheres assim, conformadas? Ainda existe. Continuando, a moderação dócil de Bradstreet pode ser interpretada como irônica ou conformista, mas o fato significativo é que ela persistiu toda a vida trabalhando e publicando como poeta. A que custo? Para ela e sua arte, só podemos supor, como observou Adrienne Rich, ter escrito poemas, os primeiros bons poemas dos Estados Unidos, enquanto criava 8 filhos, adoecendo com frequência, mantendo uma casa à beira do nada, foi ter conseguido manter o alcance e a extensão de uma poeta dentro dos limites mais austeros que algum poeta norte-americano pudesse ter confrontado. Annie Bradstreet ignorou as más línguas e garantiu para si e para o mundo que escrevia primordialmente para os filhos e para louvar a Deus. Ainda assim, em todas as gerações, em todo lugar que as mulheres lutassem por expressão intelectual, alguma má língua as lembravam de suas limitações e obrigações femininas. Várias vezes encontramos mulheres direcionadas ao tear, à costura, à roca de fiar e ao bastidor do bordado, em vez de a pena. A pena, né? Da escrita. Muitas delas atenderam a esses chamados, os tecidos artísticos, as colchas magníficas, os bordados ricamente variados, as peças que decoravam igrejas e lares, tudo atesta a criatividade feminina florescente. E como lembrou Alice Walker, a criação de jardins era para muitas mulheres uma forma de arte, mas a área contestada pelos homens era a da criação literária, da definição. Foi nela que eles afirmaram suas assim chamadas prerrogativas, alegaram superioridade de instrução e intelecto, definiram padrões excludentes e usaram todas as formas possíveis de pressão psicológica para desencorajar mulheres e reivindicar qualquer parte desse terreno. Contra tal pressão, apenas aquelas que, com personalidade e motivação mais fortes, conseguiram se manter em pé. Como já vimos, as motivações por inspiração divina foram inabaláveis. Para citar apenas um exemplo, a freira mexicana Irmã Juana de la Cruz, que ela foi citada no capítulo 2, lembra? Se não lembrar, dá uma olhadinha lá. Quando castigada pelo confessor por sua presunção ao escrever versos, respondeu que ela não podia evitar e não conseguia controlar sua capacidade de fazê-lo. Era-lhe natural e, portanto, devia ser um presente de Deus. E, a partir disso, ela concluiu que tinha o direito de escrever versos. Mulheres que não eram tão motivadas assim pela religião afirmaram seu talento do mesmo modo. O reconhecimento desse talento tão inato e a capacidade de se conectar com os leitores por meio da escrita tinham um efeito poderoso sobre a autora. Uma mulher treinada para servir aos outros, a expressar sua identidade apenas por meio desse serviço, inesperadamente expressaria sentimentos bem diferentes. Ela admitiu que gostaria de ser lembrada pela própria escrita. Queria a validação de sua autoria, a proteção de sua identidade e a preservação de suas memórias. Em suma, aspirava à imortalidade. Esse desejo e sua expressão vão totalmente contra a observada evasão da atenção pública para a qual as mulheres foram doutrinadas. Assim, Maria de França, do século XII, uma das mulheres medievais mais conhecidas de sua época, foi bastante precisa ao definir sua autoria literária. Ela comentou: "Darei meu nome para a memória. Eu sou da França. Meu nome é Maria." Em seu livro Lais, ela se identifica como Maria, que não deveria ser esquecida em sua época. 5 séculos inteiros depois, Margaret Cavendish, duquesa de Newcastle, que viveu em 1623 a 1674, encerrou sua breve biografia com uma explicação para seu esforço em comum. Ela escreveu esse trecho: "Para dizer a verdade, para que as eras não se enganem, por não saber que eu era filha de certo mestre, Lucas, de Jones, perto de Colchester, em Essex, segunda esposa do Lord e Marquês de Newcastle, pois meu senhor teve 2 esposas. Eu poderia ser confundida com facilidade.
em especial se morrer e meu senhor se casar de novo. Meu senhor. É provável que sua autodefinição como filha e esposa expresse a consciência das mulheres de sua época de forma bem precisa, mas seu medo de ser confundida com uma outra esposa, precedente ou sucessora de seu senhor, é notável. Não importa quanto ela tentasse esconder a consciência de sua personalidade independente, a insolência de alguém que escrevia sua vida não podia ser reprimida por completo. Ela veio à tona em outro momento da mesma obra, quando ela expressou a esperança de que, abre aspas, meus leitores não me considerem vaidosa por escrever minha vida, já que muitos fizeram o mesmo, como César, Ovídio e muitos outros homens e mulheres, e não sei por que não posso fazer isso tão bem quanto eles. Fecha aspas. A suposição repleta de autoconfiança de que ela é uma escritora no mesmo nível de César e Ovídio logo vacila. Algumas frases depois, ela se defende contra os leitores censores, que perguntarão com desdém: por que essa senhora escreveu sua própria vida? E responde: é verdade que não há propósito para os leitores, mas há para a autora, porque eu escrevo pelo meu próprio bem, não pelo deles. Em outra parte da autobiografia, ela admite ser ambiciosa. Abre aspas. Para me elevar à torre da fama, que é viver sendo lembrada na posteridade. Fecha aspas. A autobiografia está repleta de qualificações, explicações e desculpas por essa ambição indecorosa. Mas a confissão da duquesa soa verdadeira. Em suas próprias palavras, portanto, ela admite escrever por dois motivos: para ser lembrada e para o próprio bem. Este último marca um importante avanço na consciência feminista. A duquesa de Newcastle foi uma das várias poetas e escritoras que floresceram na Inglaterra do século XVII. Algumas basearam sua obra nas próprias experiências e as abordaram de forma comovente para um apelo mais universal. Alfara Ben, que viveu de 1640 a 1689, foi a primeira escritora inglesa a ganhar a vida escrevendo, a primeira mulher a ter sucesso como dramaturga. Escreveu 14 peças, e a primeira a desafiar a convenção e a tradição ao descrever com franqueza o prazer sexual das mulheres em seus poemas. Em vários deles, o objeto de desejo é a mulher. Ben trata o assunto sem reserva ou explicação. Com mais idade, ela publicou uma série de obras de ficção em prosa que foram pioneiras no desenvolvimento do romance. Ela resistiu à difamação, ao escárnio e ao menosprezo de sua reputação e continuou a escrever como uma profissional. Sua vida e suas lutas possibilitaram o desenvolvimento de outras mulheres talentosas como artistas e profissionais sérias. O século XVII também viu uma proliferação de mulheres poetas ascendendo a breve notoriedade e até fama no domínio alemão. Isso ocorreu em razão da disseminação da educação feminina e do fato de a reforma encorajar a poesia e os tratados religiosos como um escape para a criatividade feminina. Já mencionamos a obra de Anna Howes e da poeta Margareta Susanna von Cushing, no capítulo 6. Embora as recém-populares sociedades literárias, em geral, excluíssem as mulheres, havia algumas poucas exceções que ofereciam um fórum semipúblico para mulheres criativas. O Paul Morden, em 1617, aceitou a esposa do presidente como filiada. Outra sociedade afim, em Nuremberg, tinha 19 integrantes mulheres. No entanto, mesmo essa limitada oportunidade para escritoras levou a terríveis críticas sarcásticas contra as mulheres escribas, entre aspas. Uma jovem e talentosa poeta, Sibylla Schwarz, que viveu de 1621 a 1638, viveu pouco, defendeu a si mesma e a outras mulheres contra esses ataques.
Em um poema intitulado Canção contra a Inveja, ela se dirigiu aos que atacavam mulheres escritoras, sugerindo que, se eles estavam chateados com a escrita feminina, deveria parar de lê-la. Ela argumentou que o lugar das musas era tão acessível às mulheres quanto aos homens, e citou uma lista de poetisas, de Safo a Ana Maria von Schumann. Para reforçar sua afirmação, ela finalizou, abre aspas, desistam de sua difamação e de sua inveja. Sei que posso viver muito bem sem vocês e me dedicar à poesia. Não vou deixar vocês me reprimirem. Vou confiar no Deus. Tava indo tão bem. Vou confiar no Deus que me deu dons e por quem eu escrevo e digo a vocês. Aquele que confia em Deus em tudo conquistará o mundo e a inveja e a morte. Embora seus versos tenham sobrevivido em publicação póstuma, ela morreu na adolescência. Apesar da refutação desafiadora de Sibylla Schuwatz, mulheres continuaram a ser criticadas pelo ato de escrever. Quase 100 anos após sua morte, outra poeta alemã foi exaltada em público e também criticada com violência. Christina Mariana von Ziegler, que viveu de 1695 a 1760. 2 vezes viúva e tendo perdido os 2 filhos, dirigiu um salão literário em Leipzig, publicou um livro de poesia e deu palestras públicas em defesa da educação das mulheres. Ela escreveu o texto de 9 cantatas que Johann Sebastian Bach musicou. Ziegler foi a primeira integrante mulher a ser aceita na sociedade alemã. Ela também foi laureada como poeta pela Universidade de Leipzig em 1733. Ainda assim, foi atacada em inúmeros poemas satíricos e ridicularizada por sua presunção. No poema A Poetisa e as Musas, ela expressou sua ansiedade e frustração. Ela descreveu como seus impulsos a fizeram aspirar ao Olimpo, porque sabia que era ali que as musas, mulheres como ela, cantavam, trabalhavam como poetas. Mas, quando ela alcançou a montanha sagrada, as musas barraram sua entrada, temendo que Apolo pudesse preferi-la a elas. Aqui o desespero em relação à ambição frustrada se transforma em auto-ódio feminino. Essa poeta não foi barrada por homens hostis, como seria na realidade, mas por mulheres ciumentas. Vou nem comentar. Contudo, Sidonia Zannemann, que viveu de 1717 a 1740, foi tão influenciada pela fama de Ziegler que embarcou na carreira de escritora. Seu exemplo fez meu sangue ferver, escreveu ela. Ela ignorava os temas femininos habituais, em vez disso, andava muito a cavalo, usando em geral roupas masculinas e sem acompanhante, e escrevia sobre o que observava. Um de seus feitos foi descer em uma mina subterrânea e descrever suas impressões em um poema. Em 1738 foi laureada Poetisa Imperial pela Universidade de Göttingen e depois de receber essa homenagem, publicou seu primeiro volume de poemas. Ainda assim, o sucesso exigiu o preço de sempre. Em um longo poema intitulado A Bênção da Virgem, ela exaltou as virtudes da vida no convento. Virgens podiam viver ali em paz e sossego, longe de fofocas maliciosas, enquanto as esposas viviam com medo constante de que as palavras gentis do marido em breve se transformassem em ira e agressões. Presumivelmente, Zannemann explicou sua decisão de renunciar ao casamento nesse poema, repetindo uma estratégia que evitava os papéis de gênero tradicionais, usada pelas mulheres durante muitos séculos. 2 anos após a publicação de seu livro, ela morreu em um acidente durante uma viagem. O assédio e a reprovação de mulheres escritoras era uma experiência tão habitual que transcendia as fronteiras nacionais e étnicas. É interessante comparar a experiência de uma poetisa judia do século XVIII com a das mulheres alemãs do século XVII, que acabamos de discutir. A Raquel Morpurgo era essa raridade, uma poetisa judia cujo trabalho sobreviveu
e que expressou com vigor sua frustração com as condições sob as quais tinha que trabalhar. Raquel Morpurgo, 1790 a 1871, nasceu em Trieste, em uma família famosa pela erudição. Ela recebeu uma educação excepcionalmente boa para uma menina, dominando o hebraico, a Bíblia, o Talmud e mais tarde a literatura judaica. Ela recusou um casamento arranjado e se casou com um homem de sua escolha. Escrevendo em hebraico, ela ganhou alguma reputação como poeta. É um poema dela. Ai de mim, minha alma diz, quão amargo é meu destino. Meu espírito vaidoso aspirava a ser grande. Eu ouço uma voz pronunciar, sua música merece ser exaltada. Quem são seus pares, Raquel, mestra das canções? Meu espírito me repreende, minha virtude é um pecado. Exílio após exílio exauriu a minha pele. Minha pungência se foi, minha vinha está acabando. Temendo a desgraça, não consigo mais cantar. Eu fui para o norte, para o sul, leste e oeste. A mente da mulher é frágil. Como pode esta ser melhor? Depois de anos, de sua memória for posta à prova, superará um cão morto que conheceu uma província ou cidade? Aonde quer que você vá, ouvirá ao seu redor. A sabedoria da mulher está atrelada aos afazeres femininos. Durante o século XVIII, surgem algumas mulheres das classes mais pobres que adquiriram educação suficiente para se expressar em verso e que conseguiram publicar seus poemas. Uma delas é a inglesa Mary Colley, que viveu de 1689 após 1759. Ela nasceu em uma família pobre em Sussex e aprendeu a ler com os pais. Ganhava a vida como lavadeira, provavelmente também como empregada doméstica e trabalhadora agrícola sazonal. Em 1739, ela reagiu furiosamente a um poema, chamado O Trabalho do Debulhador, de 1736, escrito por Stephen Duke, que, ecoando as atitudes predominantes em relação às mulheres, despreocupadamente aviltou o valor e o esforço das trabalhadoras do campo. Mary Colley afirmou que, ao lê-lo, sentiu uma grande propensão a chamar um exercício de Amazonas para vingar o sexo ferido. Ela foi incentivada por seus empregadores a publicar o extenso poema. Nele, descreveu o longo dia de trabalho das mulheres no campo e sua jornada dupla. Aí, escuta. Quando chegamos em casa, descobrimos mais uma vez que o trabalho recém começou. Tantas coisas para fazer em nosso serviço. Se tivéssemos 10 mãos, usaríamos todas. Nossos filhos colocados na cama com o maior cuidado. Todas nós preparamos o lar para vocês voltarem. Vocês jantam, vão para a cama sem demora e descansam até o dia seguinte, enquanto nós, meu Deus, podemos dormir tão pouco. Por que nossos filhos insubordinados choram e gritam, mas sem erro? Assim que o dia começa, nosso trabalho no campo começa outra vez. Já tem a mulher falando sobre isso em 1700, hein? Novidade não, viu? Novidade do século XXI, século XX não. Veja bem. O poema continua descrevendo em detalhes a labuta incessantemente das trabalhadoras domésticas e lavadeiras, tornando o duplo fardo do trabalho das mulheres uma experiência sentida de forma vívida. Acho engraçado, não, eu fiz questão de dizer isso porque tem gente que acha que as mulheres começaram a pensar sobre tudo isso a partir do século XIX, né? Não mesmo. E é muito bom o trabalho que a Gerda Lerner, Gerda ou Gerda, depende, né, da pronúncia que ele fala, que ela faz aqui nesse livro, porque ela documenta, né, essas mulheres, tudo no mesmo livro. Então aqui você consegue, né, pegar mulheres do século XVII, do século XV, do século XVI, tem as do século XIX também, né? Mas aí ela faz um trabalho de pesquisa maravilhoso, né? Que antecede o século XIX, tá? Então é muito bom a gente ter esses registros, né? Que nos fazem refletir e pensar que não é uma coisa de há pouco tempo atrás. As mulheres já se rebelavam, já refletiam, não todas, né? Algumas.
há muitos séculos atrás, tá? Então, outro exemplo de mulher poeta de classe baixa, que escrevia, e olha só a complexidade, a mulher de classe baixa, né? O que ela estava falando das classes baixas, né? As pobres, né? O que elas estavam falando era completamente diferente do que as outras, né? Que tinham status, nome de família, que tinha dinheiro, que tinha posses. Essas mulheres, elas estavam falando de outras coisas, né? São outras preocupações. É muito interessante observar esses detalhes, tá, gente? Então, vamos lá. Outro exemplo de mulher poeta de classe baixa que escrevia sobre a própria experiência é a alemã Anna Louisa Cauchy, que viveu de 1722 a 1791. Nascida em uma família de camponeses muito pobres, teve uma infância de trabalho estafante e carente de educação formal. E olha que elas eram proibidas de estudar, viu? E olha que elas não tinham condição, nem tempo para estudar. Olha a profundidade. Olha as vivências, né? Enfim, era carente de educação, não tinha tempo de estudar. E ainda assim, desenvolveu um talento surpreendente para versar, que conseguiu transformar em uma forma de sustento, fazendo versos ocasionais para outros aldeões, em troca de comida e de alguns trocados. Sua competência permitiu-lhe complementar a renda familiar e ajudar a sustentar os filhos em seu casamento com um marido negligente e alcoólatra, que a maltratava e de que se divorciou após 11 anos de matrimônio. Os talentos dessa mulher atraíram a atenção de algumas senhoras da nobreza, que fizeram dela uma espécie de mascote e a levaram com os filhos para a sociedade instruída. Então, fizeram dela uma espécie de mascote e a levaram com os filhos para a sociedade instruída. A maior parte da produção literária de Cauchy é bem convencional e desinteressante. Ela foi forçada a entrar na vida de poodle adestrado. Que pena. Deram uma oportunidade, mas cortaram as asas dela, né? E conseguiu se autossustentar com a venda de sua capacidade poética no mercado, mesmo sustentando outro marido negligente e seus 7 filhos e parentes. Uma coletânea de seus poemas surgiu sob o patrocínio da poeta Glen, e ela foi apresentada ao imperador Frederico II, que elogiou suas habilidades. No entanto, em seus últimos anos precisou implorar às senhoras da nobreza por ajuda financeira. Em vários poemas ela escreveu com esse propósito. Ela apresentou uma descrição realista de sua situação econômica, descrevendo o frio, a fome e o estado deplorável de sua existência em uma linguagem frugal. Neste poema em particular, ela trata do casamento infeliz. Escuta. Ó maldita santidade da tortura do matrimônio! Eu tremo quando minha mente olha para trás. Quão horrível era o estado de ser uma escrava, coberto de pele humana. Um patife infernal permaneceu senhoral sobre mim, sem restrição, gritando com raiva contra minha pequena reclamação, zombando do meu coração mole por 10 anos. Ele rasgou as páginas contendo minhas ideias, pois este homem falível pela bebida, assassino da minha vida, não conseguia pensar. Seu caminhar, sua palavra, seu olhar eram meu destino amargo. Proteja-me e abrigue-me de tal homem, ó Deus. Poetas como a Mary Collier e a Anna Louisa Cauchy acrescentavam a voz das mulheres da classe trabalhadora ao registro da luta das mulheres pela autoexpressão. No fim do século XVIII, escrever tornou-se um meio de ganhar a vida para um pequeno número de mulheres inglesas. O aparecimento de mulheres de classe média como escritoras profissionais foi produto de muitos fatores, todos relacionados à modernização. A urbanização causou o surgimento de jornais diários e revistas semanais ou mensais. A difusão da educação e do aumento do lazer para mulheres de classe média levou ao crescimento do público de leitores do sexo feminino. O sistema de mecenato para o apoio às artes começou a dar lugar a um genuíno comércio
e as mulheres passaram a publicar livros com fins lucrativos. Sarah Fielding, Charlotte Smith e Susanna Rousseau sustentavam suas famílias e a si mesmas escrevendo. A ensaísta Elizabeth Montagu, as historiadoras Catherine Macaulay e Mary Wollstonecraft estavam entre as mulheres que ganhavam a vida escrevendo não-ficção. Nos Estados Unidos, o novo ambiente para mulheres de talento não se desenvolveu até o século XIX. Quando vemos o florescimento das escritoras de ficção, biógrafas e compiladoras de biografias de mulheres notáveis, bem como jornalistas e escritoras de revistas. Os romances escritos por mulheres no século XVIII deram início a um gênero que se desenvolveu completamente na Inglaterra, França, Alemanha e nos Estados Unidos apenas no século XIX. Não é por acaso que a maioria dos grandes romancistas Jane Austen e família Brontë, George Eliot, George Sand, Fanny Leaud, Annette von Dost, trabalhavam neste período. Elizabeth Barrett expandiu a forma poética para dar-lhe dimensões novelísticas. O conhecidíssimo romance feminista em verso Aurora Light, Margaret Fuller, a escritora afro-americana francesa Ellen Watts Harper e Florence Nightingale e Ellen Hunt Jackson são várias das muitas mulheres que escreveram obras de não-ficção que influenciaram muito suas contemporâneas. Com elas, enfim, a luta secular das mulheres pelo direito de pensar e pelo direito de decidir havia se realizado. Essas escritoras se livraram dos grilhões da definição do gênero e usaram o potencial da mente, indo mais longe do que outras mulheres jamais conseguiram chegar. Vimos ao longo deste livro que a autonomia das mulheres teve de ser conquistada com dificuldade antes que a criatividade pudesse florescer. O contexto cultural para a criatividade das mulheres era bastante diferente das dos homens. A ausência de heroínas e da história das mulheres incapacitou até mesmo as mulheres mais talentosas ou desviou seus talentos para formas menos ambiciosas ou mais curtas. Poemas em vez de obras dramáticas, cartas e diários em vez de obras filosóficas. O constrangimento social relacionado à autoria e à publicação de mulheres criou enormes tensões em mulheres talentosas cujos dons, para que fossem plenamente realizados, exigiam ambição, estabelecimento de metas de longo prazo e desejo por fama. As definições sociais de feminilidade e as obrigações familiares intermináveis impostas às mulheres faziam com que concentrar a atenção na escrita profissional fosse difícil. Fosse difícil, se não impossível, para muitas delas. Até meados do século XIX, era raro encontrar uma escritora que não precisasse pagar por sua produtividade intelectual com uma vida deturpada e infeliz. Ou as mulheres tinham que abrir mão da vida sexual para que pudessem ter tempo livre e licença para pensar, imaginar e criar, ou tinham que abandonar o casamento e a maternidade para que fossem livres para se concentrarem em si mesmas e em sua produção intelectual. Elas enfrentavam mais obstáculos do que os irmãos na busca por objetivos semelhantes. Começando por Afa Behin, também havia algumas mulheres que desafiavam os tabus da sociedade e levavam vidas livres, ou pelo menos não tão convencionais. Elas pagavam um alto preço por qualquer alegria que derivasse de seu estilo de vida e, em inúmeros casos, reprimiam e negavam leituras públicas de suas obras por serem escandalosas. Mary Wollstonecraft é o exemplo mais conhecido desse modelo. Era uma escritora que alcançou grande público quando, após sua morte precoce ao dar à luz, sua vida se tornou um escândalo. Isso ocorreu por causa da decisão do marido de publicar as memórias de sua vida e uma coletânea de cartas dela ao amante, que tornaram perceptível e tiveram um filho ilegítimo e vivia com 2 homens fora do casamento. A partir de então, sua vida foi apresentada como exemplo de libertinagem e da ligação de então, sua vida foi apresentada como exemplo de libertinagem e da ligação entre feminismo e transgressão.
Esse tipo de ataque a ela foi feito durante todo o século XIX e ainda era impresso na década de 1950. Sem dúvida, isso desencorajou outras mulheres a acessar seu trabalho e levá-lo a sério. Frances Wick, a radical escocesa que viveu nos Estados Unidos nas décadas de 1820 a 1830, foi seguidora de Robert Dale Owen e formou sua própria colônia utópica. Foi difamada na imprensa e no púlpito e perdeu grande parte de sua influência por defender a liberdade sexual e o casamento interracial. Lembrando, isso aqui foi em 1820, tá? Já tinha gente falando sobre liberdade sexual, tá? 1800. Liberdade sexual, casamento interracial. Pois é. Já tinha mulheres falando sobre isso. Seu nome se tornou um epíteto. Na verdade, ser uma Fanny Wish era ser uma transviada. Diga aí. Esses são apenas 2 exemplos de muitos outros que poderiam ser citados em diferentes países. A vida e o trabalho das mulheres estavam sempre em tensão contra as definições patriarcais de gênero. A negação às mulheres de igual acesso às instituições de ensino superior tornou difícil o debate de escritoras com homens eruditos. Essa pode ter sido uma vantagem real para os escritores criativos. Uma vez que estavam livres para a inovação e a criação de obras imaginativas, a maioria dos primeiros grandes romancistas, homens ou mulheres, não tinham formação universitária. Mas a ausência de acesso às universidades privou as mulheres de espaço seguro para o trabalho criativo e de uma comunidade com opiniões semelhantes para testar suas ideias. Veremos nos capítulos seguintes a importância da existência de tais espaços e de tais comunidades para a formação da consciência feminista. Vimos em nossa discussão sobre o desenvolvimento intelectual das mulheres europeias que a luta delas por legitimação era um pré-requisito necessário para a autonomia como escritora e pensadora. Vimos como algumas mulheres conseguiram isso por meio de inspiração divina, revelação mística ou senso de chamado religioso especial. Outras foram fortalecidas pelo papel de mães e educadoras na juventude. Por último, as mulheres que discutimos neste capítulo foram levadas à autolegitimação quando aceitaram as exigências de seu talento. Para mulheres, a afirmação da plena humanidade perante Deus e plena igualdade como seres humanos e da autonomia como pensadoras foram expressões verdadeiramente revolucionárias. Mulheres específicas de talento fizeram essa declaração de autoafirmação já no século VIII, como Roswitha de Gandersheim, e em face de enorme indiferença, negação e difamação. Essa declaração teve que ser feita várias vezes. A duquesa de Newcastle, nos assegurando que escrevia para o próprio bem, Ana Maria von Schumann, afirmando que as mulheres deveriam ser estudadas pelo bem da educação. Eis aqui as raízes da autonomia cultural das mulheres, surgindo no solo mais impróprio. É apropriado encerrar este capítulo com Emily Dickinson, uma mulher que, mais do que qualquer outra criativa que a precedeu, foi nas palavras de uma de suas mais recentes intérpretes, a criadora do próprio discurso. Embora seu modo extremo de triunfar sobre as condições que ameaçavam frustrar e desviar seu talento pertença a uma época anterior, ela abriu caminho para o futuro e conquistou a imortalidade que reivindicou com tanta ousadia ao se expressar como uma mente livre, um espírito livre e uma mulher, neste sentido. Dickinson surge com a perfeição e o ápice dos séculos de esforços de mulheres pela autodefinição. Sempre bom lembrar das mulheres que vieram antes de nós, né? Eu habito a possibilidade, escreveu Emily Dickinson. Não existem dúvidas de que ela era um gênio, e é muito evidente, tanto na obra quanto na vida, que sua genialidade era totalmente compreendida e protegida por ela. Depois de uma infância e adolescência convencionais,
ela se tornou, nas últimas décadas da vida, uma quase reclusa na casa do pai, vendo apenas seus parentes mais próximos e quase nunca saindo do quarto. Cultivava excentricidades notáveis, como vestir-se apenas de branco e falar até mesmo com os amigos íntimos por trás de uma porta entreaberta. Sua postura meticulosa, calculada de pessoa reclusa e introvertida, libertou-a das obrigações sociais indesejadas, da necessidade de explicar uma recusa de se casar e de muitas das tarefas domésticas esperadas de jovens mulheres de sua classe. Isso lhe permitiu espaço e tempo para trabalhar e refletir. Pode-se entender melhor sua decisão de viver uma existência de reclusão se ela for colocada junto a um contínuo de mulheres pensadoras ao longo dos séculos, lutando para se autolegitimarem à criatividade. O que primeiro vem à mente é a semelhança da sua escolha de vida e estilo com várias das grandes mulheres místicas Hildegard de Bingen, Metitilde de Magdeburg, Christine Ebner, Juliana de Northwich. O poder delas tinha de rejeição da vida normal da mulher, de castidade, isolamento, da concentração no eu interior e de suas visões. Emily Dickinson referiu-se a si mesma em vários poemas como uma freira. E em seu trabalho há inúmeras referências a si mesma como alguém que atende a mistérios além de sua compreensão. Seu afastamento da vida pública não significou uma rejeição do contato humano e da comunidade, embora a abadesa e a freira, enclausurada, tivessem um envolvimento muito maior com a vida pública do que a poeta de Amherst. Como vimos, Hildegard criou um papel público para a visionária mística e exerceu influência na arena pública mais ampla possível. Methilde e Juliana de Norwich rejeitavam esse tipo de poder e se abstiveram dele. A mulher a quem Dickinson mais se assemelha em suas escolhas é Isolda Nogarola, que decidiu por vontade própria viver em uma existência de isolamento, na companhia apenas da mãe, a fim de manter sua capacidade para a escrita. Para Isolda, essa escolha foi menos heróica do que o necessário. O que torna a escolha de Emily Dickinson tão intrigante é que ela ocorreu 500 anos depois de Nogarola. Dickinson viveu nos Estados Unidos no século XIX, numa época em que as mulheres estavam começando a encontrar uma comunidade própria, ao se organizarem por seus direitos. Outras mulheres que saíram de ambientes não muito diferentes do dela voltaram às agremiações para a luta para a educação superior das mulheres, para o trabalho missionário e para a escrita de ficção para um público feminino. Ela, em vez disso, escolheu o isolamento e a vida de poeta. Que sua escolha foi deliberada, cuidadosa, examinada e refeita várias vezes fica evidente. Em um estudo atento de sua biografia, ela tinha alternativas e escolheu sua vida, não com amargura e decepção, mas com criatividade, extasiante e celebração de poderes conquistados a duras penas. O que ela ganhou e o que criou foi a vida consciente da mente, o mundo na qual ela era imperatriz, rainha, à altura dos heróis dos mitos e da literatura, uma alma livre para discutir com Deus e negociar os termos com seu debate. Como todos os grandes artistas, ela sabia que essas recompensas só vêm depois de uma autodisciplina rigorosa e com grande concentração de esforços. Como todas as mulheres artistas, ela sabia que esse ganho não poderia ser obtido ao se desempenhar os serviços tradicionais definidos pelo gênero para marido, filhos e até mesmo para a comunidade. Emily Dickinson, uma das maiores poetas da língua inglesa, produziu uma obra impressionante, 1775 poemas, dos quais menos de 20 foram publicados durante sua vida e a maioria deles sem sua permissão. Isso não ocorreu por timidez ou hipersensibilidade, como muitos dos intérpretes declararam, mas foi uma escolha deliberada que ela fez, como veremos a seguir. Emily, que viveu de 1830 a 1886, cresceu em Amherst, Massachusetts, filha do meio de uma família muito unida. O pai era um cidadão importante e advogado que cumpriu um mandato da Câmara dos Representantes de Washington e outro no órgão legislativo estadual. Era um homem severo, dedicado inteiramente ao trabalho e autoritário na relação com a esposa e filhos. Emily o via como uma figura heróica e admirável. Ela escreveu, abre aspas, "Nunca tive mãe.
Suponho que mãe é aquela a quem você recorre quando está com problemas. Sempre corria para casa e para o Austin, quando era criança, se alguma coisa acontecesse comigo. Ele era uma mãe terrível, mas gostava dele mais do que não ter nenhuma. No entanto, a mãe sempre esteve presente em sua vida. Uma mulher tímida e infeliz, cuja incapacidade de submissão não servia um modelo para a brilhante filha. Minha mãe não liga para o pensamento. Emily escreveu certa vez sobre ela. Entretanto, Dixon deve ter entendido as causas da infelicidade da mãe, pois passou muito tempo cuidando dela, com amor durante seus anos de invalidez, e escreveu a respeito dela com muito carinho. Dixon estudou na Amherst Academia por 7 anos. Sua instrução em matemática, astronomia e ciências foi extraordinariamente completa para uma jovem da época. E sua educação durante aqueles anos foi igual à do irmão. Ela era uma aluna brilhante, fazia amizade com outros alunos e visitava a casa de amigos e vizinhos. Gostava de cozinhar e se destacou na panificação uma vez, ficando em segundo lugar na feira agrícola por seu pão de centeio. Estudou na academia por um ano, mas não quis continuar lá. Durante os últimos anos de ensino, várias renovações religiosas aconteceram em Amherst, mas ela resistiu a elas de forma categórica e com solitária rebeldia sua capacidade de dizer não. Já estava bem desenvolvida naquela época. Quando estava na casa dos 20 anos, viveu basicamente com uma irmã mais nova, Lavínia. Tocava piano, visitava vizinho, recebia a visita de vários pretendentes e passeava com eles no jardim. Seu pai mudou-se com a família para Homestead, a casa de Main Street, que ali em diante seria a residência de Emily. Anos mais tarde, quando o irmão Austin estava prestes a se casar, o pai construiu uma casa para ele no terreno adjunto. Embora os eventos externos de sua vida fossem bastante convencionais durante essa época, seu desenvolvimento interno foi intenso. A crise religiosa, sua recusa de seguir o caminho da família e dos amigos que vivenciaram a conversão, sua certeza foram cruciais para o trabalho futuro. A luta com Deus, como sua biógrafa Cynthia Griffith Wolf descreveu seu conflito ao longo da vida, começou com essa negação. Em suas batalhas religiosas, ela confronta Deus patriarcal, que havia dado as costas à humanidade e se recusou a revelar suas intenções. Seus medos mais profundos em relação ao abandono de perda do amor ressoavam em seus poemas como desespero pela ausência de Deus. Sabemos que ela começou a escrever poesia em 1849, aos 19 anos, em um cartão do Dia dos Namorados escrito para seu pretendente George Woolf e publicado anonimamente no jornal estudantil da academia. Ela escreve: "Sou Judith, a heroína dos apócrifos, e você é o orador de Éfeso." Isso é o que chamam de metáfora em nosso país. "Não tenha medo, Senhor, não vai morder?" Em 1854, escreveu a amiga Jane: "Ousei fazer coisas estranhas, coisas ousadas, e não pedi conselho a ninguém." Ela deixou claro, em referência feitas a outras cartas, que coisas estranhas e ousadas estavam relacionadas à decisão de levar uma vida de poeta. Ela considerou essa decisão como um divisor de água em um novo começo e, acima de tudo, como autonomia. Ela escreveu: "Eles me calaram em prosa quando eu era uma garotinha. Eles me esconderam no armário porque gostavam de mim quieta. Quieta. Eles mesmos poderiam ter espiado e visto meu cérebro girar. Eles bem poderiam ter prendido um pássaro por traição na carrocinha. Ele mesmo tem apenas que desejar e, simples como uma estrela, desprezar o cativeiro e rir. Eu nunca mais." Aproximadamente em 1862 ela escreveu. Em 1862. O entusiasmado senso de liberdade que ela expressa aqui aparece em uma série de outros poemas, o mais forte dos quais deixando claro que ela considerava o compromisso com seu talento um verdadeiro recomeço. Então ela diz: "Eu renunciei, deixei de ser deles. O nome que eles jogaram na minha cara com água na igreja no interior já perdeu sua utilidade agora. E eles podem guardar com minhas bonecas, minha infância e o colar. Eu deixei de costurar também. Batizada antes, sem escolha.
mas dessa vez conscientemente de graça, até o nome supremo. Chamada minha completude, acrescente caiu, todo o arco da existência completo, com um pequeno diadema. Minha segunda classificação, muito pequena, e primeira coroada cantando com o peito no meu pai. Uma rainha meio inconsciente, mas dessa vez adequada, ereta, com disposição para escolher ou rejeitar. E eu escolho apenas uma coroa. Ela deixou de ser quem era. Não é mais uma criatura definida por outros e nomeada por eles. Desisti do nome do batismo, definição do papel, que não foi escolha sua. Mas dessa vez consciente e chamada a minha completude, está expressando sua vocação, sua busca pelo pequeno diadema. Não é mais uma criança no peito do semiconsciente, agora ela toma as decisões, adequada, ereta, com disposição para escolher ou rejeitar. Ela escreveu isso em 1862. Calculo quando eu conto todos. Primeiro o poeta, depois o sol, depois o verão, depois o paraíso de Deus. E então a lista está feita. Mas olhando para trás, o primeiro parece compreender o todo. Os outros parecem um show desnecessário, então eu escrevo poetas todos. O poeta continua com mais 2 estrofes. Aproximadamente 1862, né? Em sua análise dali em diante, a poesia estaria acima de todos os outros objetivos de serem perseguidos, até mesmo o paraíso de Deus. Desde o momento em que reconheceu sua vocação, Dixon expressou sua ambição e seu orgulho em uma linguagem de assertividade e força que nenhuma mulher havia usado e poucas mulheres desde então conseguiam igualar. Às vezes sua força e sua arrogância a apavoravam, e ela se referia a si mesma como um vulcão, como um Vesúvio em casa. No meu vulcão cresce a grama, um local meditativo. Um acre que um pássaro escolhe. Seria o pensamento geral. Quão vermelhas as rochas de fogo abaixo. Quão instável a relva. Eu revelei, povoaria de admiração, a minha solidão. Como era enganosa sua mansidão e sua vida tranquila e convencional, por baixo disso havia uma chama que se revelava e deixaria o espectador amedrontado. A literatura crítica e biográfica sobre Emily Dixon é bastante vasta. Muito disso é análise e crítica formal dos poemas, mas tanto biógrafos quanto críticos se preocupavam em explicar sua decisão de viver uma existência de reclusão. Os primeiros críticos procuraram explicar essa decisão como sendo baseada no amor não correspondido, e boa parte dos escritos consiste em interpretações mais ou menos fantasiosas de referências selecionadas de poemas e cartas para identificar um ou outro pretendente. Há pouco tempo, críticas feministas contribuíram para essa busca, apresentando seus fortes relacionamentos amorosos com uma ou mais mulheres por meio de poemas e cartas. Todas as evidências, embora permaneçam um tanto misteriosas e abertas a diferentes interpretações, mostram que Dixon escreveu cartas e poemas eróticas com paixão ao longo da vida para homens e mulheres. Os direcionados a mulheres são identificados com clareza em relação ao objeto. Os direcionados ao homem são disfarçados com cuidado, exceto no caso do juiz Otis Lodge, seu último objeto amoroso, que a pediu em casamento após a morte da esposa. A própria Dixon refere-se a várias vezes a essa crise profunda que ocorreu em algum momento entre 1858 e 1862, levando-a à beira da loucura, e a da qual ela se recuperou aos poucos. Os anos que se seguiram após esse período de maior sofrimento são os anos de sua criatividade mais intensa. Podemos reconstruir os vários elementos que devem ter causado essa grande crise. Em primeiro lugar, havia a decepção com o relacionamento com o pai. Ele adorava o irmão, que considerava seu herdeiro principal, a promessa para o futuro da família, seu semelhante intelectual e fonte de seu orgulho. O pai elogiava com extravagância as cartas que o filho enviava da faculdade, considerando-as totalmente à frente de Shakespeare, e prometendo publicá-las, mas nunca deu a menor atenção aos escritos da filha. Ele se expressou com veemência contra a esposa literária em uma série de 5 artigos que publicou sob o pseudônimo de The New England Inquirer.
Nesses artigos, acumulou escárnio e desprezo contra mulheres intelectuais e afirmou que a voz confiante da autoridade, modéstia e temperamento dócil, paciente, tolerante e coragem são as virtudes primordiais do sexo feminino. Estas vão redimir a falta de talentos brilhantes ou grandes realizações. Com certeza não havia falta de talento feminino brilhantes na casa de Edward Dixon, mas ele não enxergava Emily, e ela adorava o pai, e se ressentia amargamente de sua preferência tão óbvia por Austin. Aos poucos convenceu-se de que o pai nunca lhe daria o que ela mais queria dele, o reconhecimento de seu valor como semelhante intelectual. Tampouco o faria seu irmão Austin. No início da década de 1850, Emily desenvolveu uma apaixonada relação de amor e amizade com Susan Gilbert, que continuou enquanto o irmão cortejava Susan. O fato de Susan ter se afastado do amor de Emily e se casado com Austin foi visto por Emily como uma traição e uma decepção arrasadora. De certa forma, foi uma perda dupla do irmão e de Susan como amante. Seu relacionamento com o irmão nunca recuperou a intensidade e a acuidade intelectual que teve durante a adolescência, mas Susan Gilbert continuou a ser uma pessoa importante na vida de Emily e tornou-se uma amiga de confiança, crítica perspicaz e defensora de seu trabalho como poeta. Um segundo amor intenso por uma amiga, Kate Anton, também terminou em rejeição. O fato de Susan Gilbert e Kate Anton permanecerem amigas íntimas antes e depois do rompimento pode ter tornado essa decepção ainda mais amarga para Emily. Críticas feministas sugeriram a possibilidade de que o relacionamento de Dixon com Kate Anton fez perceber sua homossexualidade latente e levou à sua exploração poética do amor homoerótico em diversos poemas poderosos. A principal e mais forte evidência de que sua dolorosa rejeição no amor veio de um homem são as 3 cartas de Mestre, sem assinatura, sem data, escritas em 1858, 1861 e 1862, nas quais ela se dirige a um mestre que rejeitou seu amor, de maneira mais abjeta e submissa. Seus biógrafos focaram em grande parte no reverendo Charles Wandsworth, ou no editor Samuel Bowles, como o objeto dessas cartas. Ambos eram homens distintos, inacessíveis porque eram casados, e ambos eram homens com quem ela manteve amizade por toda a vida e a quem enviou cartas e poemas. Ambos não entendiam sua obra e estavam muito aquém dela em termos intelectuais. Existe, claro, a possibilidade de que Mestre fosse um personagem fictício, uma construção mental que permitiu a Dixon desenvolver seus sentimentos ambíguos sobre seu papel feminino. Assim como nos poemas que tratam de casamento de 2 mulheres, 2 rainhas iguais, de modo que nenhuma seria rainha sem a outra. Ela elaborou um modelo alternativo de amor e partilha. O comentário que fez em uma carta a Thomas sugere que ela sentia a necessidade de um mestre em sua vida que pudesse conter a aterrorizante forças dinâmicas que naquela época pareciam ameaçar sua sanidade. Não tenho nenhum monarca na minha vida. Não posso governar a mim mesma. E quando tento me organizar, minha pequena força explode e me deixa nua e chamuscada. O mistério permanece. 2 condições adicionadas de sua vida podem ter ajudado a desencadear a depressão e a crise. Dixon sofria de uma deficiência visual, que piorou aos poucos e, em 1862, a fez temer estar ficando cega. Ela chegou a abandonar sua vida de reclusão em 1864 para passar vários meses em Boston, a fim de matar essa enfermidade nos olhos. Outro fator, a deterioração constante da saúde da mãe, que exigia cada vez mais de seu tempo para cuidar dela. É possível que uma combinação de vários ou alguns desses traumas tenha produzido a crise que Dixon descreveu como quase um tendo matado
e levar à beira da loucura. Na falta de evidências, nunca saberemos as causas reais, mas não há dúvidas de que ela se salvou e se libertou do que parece ter sido uma obsessão ao escrever algumas das melhores poesias já criadas por uma mulher. A sensação de poder e vitória sobre o medo que ela vivenciou após esses conflitos se refletem em seu trabalho. Se o seu nervosismo lhe nega, supere seu nervosismo. Ele pode te inclinar contra o túmulo, se ele teme desviar. O poema tem mais 2 estrofes. É tão assustador que estimula. Um terror tão excessivo que cativa parcialmente. A alma olha fixamente à procura, segura. Conhecer o pior não deixa espaço para o medo. Aí, em 1857, Dixon começou a criar maços de seus poemas, organizando-os em grupo de até 20 e costurando-os com cuidados. Estes podem ter sido copiados de composições anteriores, mas indicam um esforço autoconsciente por parte da poetisa em selecionar e criar versões finais de sua obra. Em 1858 a 1861, ela compôs menos de 100 poemas por ano. Os 3 anos seguintes trazem uma exploração da criatividade extraordinária. 1862, 366 poemas. 1863, 141 poemas. 1864, 174 poemas. 1865, 85 poemas. Depois disso, não produziu mais de 50 poemas em nenhum outro ano. Em algum momento do fim da década de 1850, Dixon começou uma série de tentativas de publicar seus poemas. Ela enviou poemas a Samuel Bowles, editor do jornal Republican, que, enfim, publicou 4 deles. Em 1862, ela abordou Hickson com diversas cartas pedindo seu apoio, aconselhamento literário e seu julgamento sobre a obra dela. Ela queria ser não apenas uma poeta, escreveu a ele, mas ser uma representante dos versos. Essa era, como ela já devia saber, uma ambição impossível para uma mulher dos Estados Unidos no século XIX. Hickson respondeu com algum encorajamento, mas avisou-a de que seu passo era espasmódico e sua escrita descontrolada. Embora ele fosse um defensor de oportunidades educacionais iguais para mulheres e a amizade libertária deles tenha continuado até o fim da vida dela, Hickson não apreciava seus dons excepcionais. Dixon deve ter entendido que se um homem como Hickson reagir a essa maneira ao que ela escrevia, ela teria poucas chances de receber a aprovação dos outros. Sua aversão ao fato de que os poucos poemas que enviara a editoras simpáticas haviam sido publicadas com alteração de pontuação e palavras alimentou a decisão de desistir da busca por publicação, em vez de adaptar seu estilo e método de exigência de mercado. Com essa rejeição definitiva, libertou-se para escrever conforme seu talento dissesse. O período de 1866 até sua morte foi quando viveu de forma mais reclusa. Em 1869, recusou o convite de Higginson para ir a Boston, afirmando que não mais deixaria as terras de seu pai. Ela continuou a se envolver ativamente com a família de alguns amigos íntimos e até incentivou novas amizades, como com Ellen Hunt Jackson e Mabel Loomis Todd. Ambas expressaram admiração por sua obra, e Mabel Todd seria a força motriz responsável por providenciar a publicação póstuma de seus poemas. Em sua última década de vida, Emily Dixon expressou de forma plena e alegre seu amor pelo juiz Otis Lord, um velho amigo da família que retribuiu profundamente seus sentimentos. Há indícios de que estava apaixonada por ele havia muito tempo, quando, vários anos após a morte da esposa, ele a pediu em casamento. Ela não aceitou. Seus hábitos e atividades solitárias já estavam muito estabelecidos para arriscar qualquer tipo de mudança. Os anos restantes a aproximaram repetidas e muitas vezes devastadores encontros com a morte de entes queridos. Emily Dixon
Após vários anos enferma, morreu em 1886. Por opção, ela transformou sua vida em metáfora através de palavras e descobriu um poder de controle e criatividade muito além do alcançado pela maioria dos escritores, homens e mulheres. Sua obra é extraordinária, tanto na forma quanto no conteúdo. Sua sintaxe distorcida, linguagem elíptica e metáforas intensas, confinadas no menor espaço poético possível, dão à obra. Mesmo sobre os temas mais simplórios, inseto, abelha, o movimento da grama, o vento, significados metafísicos e alegorias transcendentais. Como todos os grandes artistas, ela criou um mundo próprio, um mundo alternativo secreto e muitas vezes misterioso que presidia com liberdade e controle absoluto. A linguagem comum da metáfora bíblica, do mito cristão e da referência poética permitiu aos leitores, ou melhor, futuros leitores, certa base para iniciar, mas Dixon complicou o início e a participação pela maneira como sua linguagem transformou símbolos comuns e lhes deu os próprios significados bastante específicos. Nenhum poeta antes dela havia sondado as profundezas dos próprios sentimentos com tanta honestidade ou confrontando a própria paixão, raiva e desespero com tal precisão cirúrgica e um distanciamento tão frio. Mas sua obra vai muito além da autoexploração. Os poemas de Dixon, lidos na íntegra e junto com suas cartas, a revelam como um grande pensadora que criou uma obra em grande escala. Como suas antecessoras, as místicas medievais, Dixon estava preocupada com as grandes questões metafísicas, a relação do homem com Deus, com a morte, com a redenção. Diferentemente delas, Emily não foi sustentada nem apoiada pela mentalidade institucional de explicação. Rejeitou tanto a igreja quanto a teologia calvinista na qual foi criada. Em seu lugar, desenvolveu uma filosofia da natureza do amor e, no fim das contas, da cura, e escreveu sobre o amor, amizade, cuidado, sobre rejeição, traição, perda. Ela escreveu a respeito desses temas como mulher, a partir de uma consciência baseada em um profundo compromisso criativo e homoerótico com as mulheres. Usou perdas, decepções e abandono por meio da morte e da ausência e os converteu em renúncia, transformando-os em fontes de poder. Seu feito foi subversivo na melhor tradição da resistência das mulheres ao patriarcado. Ela transformou as próprias virtudes femininas em seus opostos. A passividade se transformou em vigilância e na capacidade de se concentrar e ouvir suas vozes e sinais interiores, e submissão se transformou em recolhimento calculado a ponto de se tornar invisibilidade. Eu sou tão pequena, eu desapareço, como um dongo, como um pássaro. Não sou ninguém. Minha fraqueza confere à minha fala um significado elevado, não apenas porque sou a trombeta de Deus, ou um recipiente para a instrução divina. Foi como Hildegarda, mas porque sou comum, como tarefas domésticas, com o cotidiano da vida das mulheres. Mesmas coisas de Hildegarda. Como a simples abelha, os pássaros e as flores de prado. Está se diminuindo, né? Tem muita mulher que faz isso, né? Aqui em nosso tempo ainda. Aqui em nosso tempo. Aqui em nosso tempo, né? Ainda é assim. A renúncia de si mesma se transformou em imensa disciplina que pode desprezar o que não se pode ganhar e assim triunfar sobre o desejo. Foi por meio dessa renúncia que as místicas expressaram, por intermédio da castidade e a mortificação da carne, que ela pôde obter a arrogância do Deus lutador, o divino criador e guardião dos mistérios. As perguntas que fazemos sobre as escolhas que ela fez na vida, elas foram necessárias? Foram condicionadas socialmente por meio das definições de gênero patriarcais? Foram elas os resultados da rejeição de outras pessoas? São todas irrelevantes em essência? Ela encontrou uma saída para as condições que sua vida lhe apresentou e no processo destituiu a jaula das restrições que definição patriarcal impunha às mulheres de talento? Transformou a casa do pai, que nunca deixou fisicamente e a cujas regras obedeceu de modo ostensivo,
em um templo de liberdade e de humanidade sem gênero, onde a alma ficava nua e desimpedida, enfim, aberta a todas as possibilidades. Então é isso, gente. Eu acabei de ler mais um capítulo. Para vocês da Criação da Consciência Feminista. Um livro muito importante para a história das mulheres. E, assim, uma das coisas mais importantes que a Ler, né, vem trazer nesse capítulo, assim, na minha humilde opinião, né, é a necessidade das mulheres de ter tempo para poder estudar, refletir, produzir algo, que era coisa que elas não tinham, né, porque elas viviam para o marido, o esposo, o homem que era casado com elas, e a ruma de filho que elas acabavam tendo, né, durante a vida. Então, como que essas mulheres iam produzir algo, né? E inclusive as que já podiam trabalhar, né, depois de tempos, como a gente viu aqui em alguns exemplos que ela trouxe nesse capítulo, né, mulheres que trabalhavam, chegavam em casa e ia trabalhar de novo, porque não mudou muito, né, no século XXI, onde nós estamos, né. Enfim, são coisas que se repetem, que acabam se reproduzindo, porque o sistema ainda é patriarcal. Conseguimos melhorar em alguns aspectos, sim, porém, ainda temos muita coisa que melhorar, né? Ainda temos muita luta para lutar. Então é isso, gente. Cheiro, até a próxima leitura. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem. É isso. Tchau, cheiro. Até a próxima. Tchau!